isso entra naquilo que é chamado de lei do testemunho. Esse testemunho se torna correspondente no céu também, tá? Se torna correspondente no céu. Números, capítulo de número 6, verso 23 ao verso 27, diz assim: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Irmãos, essa reunião de hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a questão da correspondência. E a palavra vai estar com o nosso irmão Jean, o canal que leva o nome dele, né? Jean Rodrigues, tá? Nosso irmão Jean é um servo do Altíssimo, qual eu conheci ali no grupo do irmão Samuel, grupo de canais. Eu tenho acompanhado o trabalho dele no YouTube, feito vários vídeos muito bons. E ele tem inclusive um vídeo onde ele traz esse tema. Se o Pai permitir, a gente vai levar esse tema também lá no canal do YouTube, tá? Mas antes de passar a palavra para ele, eu quero estar ressaltando para os irmãos aqui algo que eu comentei lá no grupo do WhatsApp a respeito da Páscoa. Não está tão perto, mas também não está tão longe a Páscoa. E é interessante nós já começarmos a entendermos um pouco sobre a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa, assim como a questão das tribos celestiais, assim como a questão do sábado, Shabat, são questões relacionadas ao selo do Pai, ao selo de Deus, tá? Relacionadas ao sangue, relacionadas ao livramento, relacionadas ao tempo determinado, ao Moed, que inclusive é aquilo que nós temos feito no grupo, tá? Quando a gente fala de um dia para orar, nós estamos falando de um tempo determinado, estamos falando de um Shabat, um fractal de Shabat, onde eu entendo que o verdadeiro Shabat, o verdadeiro sábado, nós iremos ter ele na plenitude no mundo celestial, tá? Com o Pai, que é onde nós não teremos nem nós não quebraremos o Shabat no mundo celestial, mas aqui, infelizmente, nós já, só de entrarmos no Shabat, já estamos quebrando o Shabat porque temos o pecado em nós, tá? Mas quando tiramos um tempo para orar, isso já é um fractal de Shabat, é um treinamento, é uma espécie de algo que estamos fazendo para irmos acostumando com essa organização celestial, tá bom? Junto a isso, junto a esse treinamento, esse fractal de Shabat, precisamos entender também a questão da Páscoa, a questão do cordeiro e do sangue. Nós vamos entrar nisso com os dias, tá? Conforme as reuniões que a gente for tendo, nós vamos ir falando sobre a questão da Páscoa, tá bom? Mas antes eu quero ler um texto aqui em Números, capítulo 9. Eu sempre pedi para os irmãos ler o capítulo 9 de Números, porque aqui está muita coisa incrustada, muita coisa. Nós vamos ler esse Números, capítulo 9, do verso 10 até mais ou menos o verso 13, 14, mais ou menos. Vou dar uma pequena introdução aqui, mas eu quero deixar ressaltado e colocado que tudo que o irmão Jean vai ensinar sobre a lei da correspondência basicamente, estou me baseando na lei da correspondência para trazer essa introdução em cima aqui de Números, capítulo 9, do verso 10 em diante, tá bom? Estou me baseando no método quádruplo de interpretação bíblica, literal, simbólico, associativo e a parte mais profunda, e onde a gente vai ter a questão da correspondência nisso tudo, tá? Então, já vou estar lendo para adiantar, porque as horas estão passando. A intenção é ir até as 9. Vamos ver se vai passar um pouco ou não. Aí, Números 9, verso 10, diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações por imundo, por morto
ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa. Vamos logo para a parte mais profunda, que é o que nos interessa, a parte espiritual, que nos cabe. Amados, todos nós somos esse homem morto e imundo. Todos nós somos essa pessoa distante, afastada, que se afastou das leis celestiais e que se afastou do reino celestial. E a própria Páscoa, aqui da terra, ela reflete um tempo reservado pelo Pai maior e celestial, que é no mundo celestial. Tá? Então nós, como pessoas distantes e imundas, também somos chamados a nos sincronizar com algo que acontece no céu, mas que, como forma de correspondência, acontece também na terra. Então perceba, nós que somos imundos, que somos distantes, também somos chamados. Presta atenção, ele diz assim, verso 11. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Perceba que aqui ele falou que é no segundo mês. Né? A Páscoa é no primeiro mês. Aqui ele faz um chamado para o segundo mês, ou seja, é uma segunda chance. Tá? Para aqueles que, por alguma razão, não conseguem, não conseguiram participar. Então aqui é uma segunda chance. Isso novamente reflete para nós, para nossa segunda chance, ok? Aí diz, celebrarão como? Celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada. Olha só, se a pessoa é apta, vamos colocar então, nós, quando ainda junto ao Pai, aptos, puros, sem pecado, e ela não faz aquilo que a lei determina, que foi o nosso caso, ela acaba sendo o quê? Extirpada, destituída da glória do Pai. Percebe? Olha só. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho, quer dizer, não estiver num local distante e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Então perceba, isso tem que ser feito num tempo determinado. O que é o tempo determinado? É um tempo sagrado. É o que a Bíblia chama no hebraico de moed. É um tempo reservado, sagrado, santo para o Pai. Tá? Então aquele que deixou de fazer as suas obrigações, cumprir a lei do Pai dentro desse tempo sagrado, ele é o quê? Destituído. Então perceba que nós, hoje, na condição de destituídos, entretanto, já reconciliados através de Cristo, nós devemos nos atentar com a questão da Páscoa, porque é uma questão muito, muito importante que vai falar para nós sobre a nossa identidade, vai falar para nós sobre a sincronicidade, a sincronia que precisamos ter, algo que acontece em cima e também acontece embaixo, e começou a acontecer lá no Israel antigo e deve continuar acontecendo até a volta do Messias. Tá bom? Então, essa lei da correspondência também está incrustado nisso que nós acabamos de ler. Tá bom, meus irmãos? Então, 8h27, eu quero já estar passando a palavra para o nosso irmão Jean, já tem total liberdade para compartilhar a tela, né? Fazer aquilo que o Pai tiver colocado no coração dele. Nosso horário é até às 9h, mas se o irmão precisar avançar um pouquinho, tá? O Pai sabe de todas as coisas. Fique à vontade, meu irmão. Vamos lá, então. Começo, tá. Colossenses 2,17. Vou trazer isso, né? Porque Paulo, ele fala dessa correspondência, só que ele chama de sombras. Ele explica que os rituais, a Páscoa, né, tudo que os hebreus antigos faziam, era como sombra de coisas que aconteceriam quando Cristo viria. Né? Então ele fala assim, ó, portanto, não permitam que ninguém
ou julgue pelo que vocês comem ou bebem em relação a alguma festividade religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir na realidade, porém encontra-se em Cristo. Tá? Então, é como o irmão falou. A plenitude dessas coisas, as coisas completas, a gente só tem em Cristo. Né? Depois, no tempo determinado, a gente vai conseguir viver essas coisas de forma completa. Existe um padrão nas Escrituras que é a correspondência. As Escrituras, elas mostram como funciona essa correspondência várias vezes. Então, por exemplo, quando a morte de um carneiro, né, quando Deus pedia a morte de um animal, né, para realizar o pecado, era porque aquilo ali era sombras, né, era algo correspondente do que Jesus faria. Né? Quando Deus pede para a gente cumprir algumas leis, pede para cumprir leis, não é que necessariamente a gente sabe que a gente salva pela graça, né? Não é que necessariamente a gente precisaria cumprir aquela lei, porque a gente sabe que aquela lei seria cumprida no Messias, né? Seria cumprida em Jesus. Mas por que a gente cumpriria? Isso que acontece nas Escrituras é que muda o fator, muda a ordem. Né? E o que acontece? Quem cumpriria as leis seria Jesus. Só que aí as pessoas, hoje em dia, principalmente hoje nas pregações calvinistas e tal, eles dizem que a gente não precisa mais cumprir a lei. Só que eu estava até discutindo isso com um rapazinho lá no grupo, né? Está começando agora na fé, então ele não tem muito essa noção. O que acontece? Quando a gente é salvo, a gente recebe o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda a cumprir de forma fractal essa lei que é santa, entendeu? Não é que a lei, a gente cumprindo a lei, a gente vai ser salvo. É porque Jesus, cumprindo a lei, ele nos salvou, e essa salvação nos dá um Espírito que nos capacita a cumprir a lei de Deus de forma fractal. Entendeu? Então, o que acontece? Essa lei da correspondência, Jesus já deixou claro, tá? Ele deixou claro que é simplesmente assim. Assim na terra como no céu. Lembra da oração? Né? E ele fala assim, assim na terra como no céu. E ele também comenta com Pedro isso. Ele fala assim, o que você ligar na terra também será ligado no céu. Porque ele sabe que as coisas do céu são coisas correspondentes às coisas da terra, são coisas correspondentes às coisas que tem no céu. Certo? O irmão quer falar alguma coisa? Não, desculpa, tá aberto aqui o microfone, né? Não. É que eu vi que você abriu a câmera. Não, pode deixar aberto se quiser. Tá? E esse padrão de correspondência, só para a gente entender melhor, Deus ele deixou alguns padrões. Principalmente aqui, ó, vocês podem ver, eu não sei se para vocês vai estar ao contrário, né? Questão do jogo de câmera, né? Mas espero que esteja certo, porque para mim está ao contrário do que estou vendo daqui. O padrão de 12, né, que vocês veem aqui, ó, padrão de 12. Olha que interessante, como que Deus ele organiza, ele é organizado, né, nessa questão de correspondência. Deus ele deixou 12 tribos, então Jesus escolhe 12 discípulos. Por quê? Porque cada discípulo representava, né, uma tribo. E nas roupas do sacerdote tinha as pedras, né? Então, você pode ver que elas tinham as pedras, que representava cada pedra uma tribo, né? E Deus deixou também as 12 constelações. Eu não sei se os irmãos acompanham e fazem esse tipo de estudo, né? Mas não é coisa de horóscopo, não, tá? É só questão de tempo determinado. Deus ele deixou as constelações e as estrelas, né? Para determinar tempos, estações. Então, Deus ele criou essas constelações que foi identificado pelo homem, foi ensinado pelos homens. E os anjos caídos ensinou a usar de outra forma isso. Portanto, que essa lei da correspondência, ela está no conhecimento muito gnóstico, só que ela é um conhecimento cristão, tá? Ele é um conhecimento que está nas escrituras, mas os anjos caídos, eles ensinaram as pessoas da forma deles. E durante o tempo, isso foi tirado da igreja, os ensinamentos das 7 leis e essas coisas foi tirado da igreja. Dá para ver nas escrituras, tá? Mais para frente, se os irmãos quiserem, né, tiver mais propriedade, né, eu posso explicar das 7 leis, mas dentro da cosmologia bíblica, tá? Nada dentro
do padrão que foi ensinado pelos anjos caídos. Tá? Então a gente tem 12 salões no livro de Apocalipse e a gente tem 12 meses, né? Para marcar dias, estações, situações. Então a gente tem um padrão de 12, olha que interessante. Deus ele deixa esse padrão. E o que me confirma que a lei da correspondência ela está nas escrituras? Isso aqui, ó, esse padrão aqui, ó. E depois a gente vê um padrão de 3, né? Que é a família celestial, família terrena, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mãe, pai e filho, né? Os irmãos acompanham o estudo do irmão Samuel, né? Sabe muito bem que a Arua é feminino, né? E os pais de Israel foram 3. Isso aqui é o padrão de 3, tá, gente? Ó, padrão de 3. Tem vários padrões, eu estou só resumindo para dar tempo. E temos também os filhos de Noé. Noé teve 3, então você pode pegar várias vezes esse padrão de 3 quando você começa a ler nas escrituras. Fala que interessante como que Deus ele cuida desses padrões, né? São padrões correspondentes. Por exemplo, a família terrena, ela nada mais é que uma sombra do que tem uma família no céu, do que é uma família no céu, né? O padrão de família que Deus estabeleceu, né? Macho e fêmea, filho, né? Procriar, né? Então é isso. Então a gente tem um padrão de 7, olha que interessante, a gente tem 7 dias, temos 7 filhos o segundo filho de Adão, né? Que foi gerado depois que Caim matou Abel, né? Temos as 7 igrejas do Apocalipse, né? Esse estudo, aí temos os 7 vórtices de luz, que é ligado às 7 glândulas, né, no nosso corpo. Né? Isso aqui, que nem eu falei, eu lembro que eu falei que os anjos caídos ensinaram, esses 7 vórtices de luz é conhecido como chakras, mas isso é questão dos anjos caídos ensinaram, né? Essa questão da nossa alma, a estrutura de nossa alma, que configura, né, configura as glândulas. A gente tem 7 glândulas no nosso corpo, isso é carne mesmo, né? A gente tem glândula pineal, glândula pituitária, né? E olha que interessante, vamos lá na igreja. Quando você tem um corpo, né? Vou desenhar aqui, e Jesus fala, né, que a noiva, e a igreja é um corpo, né? A gente aprende que a igreja é um corpo, mas é simplesmente por causa disso, tá? Cada igreja, o irmão Samuel tem um estudo bem completo sobre isso, é bom vocês entenderem sobre isso. Cada igreja representa uma glândula que tem, né? São 7 glândulas, né? E cada igreja representa uma glândula. Deus já deixou estruturado e organizado dessa forma. Isso aqui não é gnose, tá, gente? Isso aqui já é bíblico, tá? Porque tem referências nos próprios textos que falam sobre a mente, sobre a boca, sobre o estômago, né? E é muito ligado. Naqueles próprios textos já tem a própria referência, porque a igreja tinha esse conhecimento, né, de que essas coisas são correspondentes às coisas do céu, que é um corpo. Entendeu? Por quê? Por que é um corpo? Porque tem uma lei que eu vou apresentar para vocês, que é a lei da unidade divina. Está no meu primeiro vídeo no canal. A lei da unidade divina nada mais é que a formação desse corpo aqui. Porque Jesus ele fala assim, ó, para que a gente se tornasse um só com Jesus, para que a gente se tornasse um só com o Pai. Por quê? Porque existe um conceito de unidade, entendeu? Essa questão de trindade, por isso que as pessoas confundem, porque ele trata separado, né? Mas na verdade é uma questão de unidade. Então essa unidade, esse corpo terreno, né? Ele corresponde a um corpo que é no céu. Esse corpo terreno, a igreja, né? O templo de Deus representa nada mais é que a família que a gente tem no céu. Olha que interessante, que a família que a gente tem no céu monta toda uma estrutura, a gente é correspondente. Eu estou ensinando dessa forma, tá? Porque isso é um ensino, não é praticamente uma pregação, tá? Isso é um ensino, né? Mas aí mais para frente eu vou abordar como que é interessante a gente viver de forma correspondente ao reino de Deus. Por isso que estou explicando isso aqui. Só que o que aconteceu durante toda a história? Lembra que eu falei para vocês minutos atrás que o inimigo ele corrompeu conhecimentos que foi dado por Jesus e os profetas foram recebendo de Deus, né, dos anjos, né? Os profetas tiveram esse conhecimento, conversando com Deus, né, por revelação, e a gente sabe que tudo que aconteceu. Espero que vocês estejam entendendo, tá? O que tem no céu, tem aqui, tá? Então, se tem família no céu, tem aqui, tá? Resumindo.
Estou correndo um pouco por causa do tempo. E aí o que acontece, gente? Vamos lá. O inimigo, ele usa de uma outra lei. O inimigo, ele é astuto, ele é muito inteligente. Genial ele até. Porque existe a lei da polaridade. O que é isso? O que é essa lei da polaridade? Primeira coisa, Deus criou tudo. Tá? Deus criou tudo. Tudo. Né? Até o mal Deus criou. Né? Tá escrito lá. Eu sou o Senhor, crio bem, faço mal, eu sou o Senhor e crio todas as coisas. É isso que está escrito em Isaías. Tá? Só que isso quer dizer que Deus é mau? Não. Mais pra frente eu explico sobre isso. Tá? Por quê? Porque quando Deus cria algo, né, é interessante que quando Deus cria algo, o inimigo, ele viu a maldade que estava, né, em Satanás, ele fala assim, agora eu posso usar isso para o meu reino, que é o reino do mal. Né? Vou resumir assim. Posso usar o que Deus criou e distorcer o que Deus criou, né, para eu governar da forma distorcida. A forma que ele achou para governar foi usando a lei da polaridade. Por quê? Olha que interessante. Deus, ele é luz, né? Ele é espírito, né? Então o opositor, ele é trevas, né? O opositor, Satanás. E depois, olha que interessante. Quando Jesus, todo mundo sabe que ele é o primeiro da criação, né? Ele é a luz do mundo. Satanás, ele era o portador da luz. Olha, ele era o portador da luz. Então, o que acontece? Ele queria roubar a luz de Jesus, né, para criar as coisas dele, fazer as coisas dele, né? Roubar, podemos dizer assim, estou resumindo, tá, gente? Então, o oposto de Jesus é Lúcifer aqui, ó. O oposto. Ele falou, vou criar algo oposto, né? Satanás, ele se apresentou como algo oposto. E olha que interessante, quando a gente vai em Ruach, né, que é o Espírito Santo, Arua Kodesh, né, que é uma figura feminina, lá no Antigo Testamento, ó, temos Lilith. Ela é apresentada, né, no Antigo Testamento como Lilith, Astarote, e depois ela foi ganhando forma de outros deuses, né, foi ganhando formas de santos, né, e foi entrando nas religiões, né. Então aqui já temos aqui, ó, olha que interessante, até para quem questiona se o Espírito Santo é uma figura feminina ou não, né, só seguir para quem tem a mente aberta, quer estudar, quer saber um pouco mais, o irmão Samuel, ele explica certinho, né, essa questão, né? Então, no canal do irmão Samuel também, acho que o irmão aqui também deve comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa figura, né, de que o espírito é uma figura feminina, né, e o inimigo, ele corrompe, olha que interessante, essa imagem feminina, toda hora ele está corrompendo, portanto que quando ele vai, o primeiro ser que ele faz pecar, né, no jardim, é Eva, né? Então, ele sabendo disso, olha que interessante, ele foca na imagem feminina, né? Portanto que a mulher, ela sofre, né, bastante durante a história da humanidade, ela sofre bastante. Então, aí agora a gente tem anjos, né? E Satanás caído, né? E seus anjos caídos se tornaram demônios, né? E temos, olha que interessante como que ele copia as coisas. Temos Israel, e ele criou a própria cidade dele, gente. Satanás criou a própria cidade dele, que é Babilônia. Os anjos caídos que criaram a Babilônia. Pelos ensinamentos, pelas magias, pelos encantamentos, ele criou, né, essa questão. Então, olha que interessante. Tudo que ele consegue fazer na Terra é de forma negativa. Entendeu? Ele usa da lei da correspondência e fala, vou criar uma cidade igual Deus criou, só que para mim. Então Deus muda o nome, chama de Babilônia. Entendeu? Tudo que Deus cria, ele coloca um nome divino, um nome ligado a ele, né? Um nome correspondente às coisas do céu. Quando o Satanás coloca, aí a Bíblia apresenta como algo maligno, né? E olha que interessante como que ele mudou, né? A questão da igreja, que é uma noiva, né? Você tem a figura de uma noiva, né? Um corpo, tem essa questão. O livro de Apocalipse fala da meretriz, da prostituta, né? Podemos dizer assim. Olha que interessante, a igreja é uma noiva pura, imaculada, né? Virgem, né? Tudo isso, ela é pura, limpa. E olha que interessante, no livro de Apocalipse, como é apresentado a igreja de Satanás, né? Essa igreja prostituta que fala. Por quê? Porque ela se
ela se prostituiu, né? Então ela vira meretriz, né? E tudo que o Satanás faz, ele corrompe, ele usa, ele copia, né, de Deus, e ele usa para corromper. Portanto, que a identidade homem, mulher, né, a gente sabe o que está acontecendo hoje. Essa degradação para a gente ser alterado o nosso sexo. Olha, se eu nasci homem, segundo as leis do universo, que é a lei do gênero, tá? Deus ele determinou, ele é totalmente organizado, né? Existe a lei do gênero, tudo tem gênero, tá? Vamos só arranhar esse conhecimento para vocês entenderem. As plantas têm macho e fêmea, animais têm macho e fêmea, constelações, as coisas celestes têm nomes, né, de macho e fêmea, né? É até interessante isso. E Satanás, ele vê essa identidade. O Jean nasceu homem, então eu vou trabalhar durante a vida dele para que ele ache que ele vai ser uma mulher, entendeu? Então ele corrompe, né? Ele corrompe a mente, ele vai corrompendo a cultura, ele vai corrompendo as coisas para mudar a identidade original que Deus nos deu, entendeu? Então o que acontece? Nessa mudança de identidade, nessa mudança de polaridade, que muitos pecam, porque as pessoas não têm esse conhecimento, né, de que é Satanás que corrompe. Se eu já nasci original, entendeu? Se eu já vim ao mundo, né, eu já vim ao mundo de forma original, como Deus predestinou que eu seria nessa terra, né? Então, isso aqui, né, a identidade ela é importante, porque a gente descobre a nossa identidade em Cristo. E aqui eu vou entrar num assunto muito importante. Cristo, né, Jesus, ele veio restabelecer, né, de forma fractal, até que venha a plenitude, né, e a gente está crescendo na fé, aprendendo, tendo esse conhecimento, né, e o que acontece? Quando Jesus ele faz o seu sacrifício, né, quando ele realiza o sacrifício e, né, para salvar, né, a humanidade, né, salvar o mundo, né, ele faz isso de forma correspondente, para que nós fôssemos capacitados, olha que interessante, para que nós fôssemos capacitados, cada um no seu tempo, cada um com o seu espírito, com sua busca, a cumprir a lei do Criador. Tá? Eu falei isso e muitas pessoas até deram risada de mim, porque fala que não precisa cumprir a lei. Né? Não, a gente não precisa cumprir a lei para ser salvo, mas a gente é salvo e capacitado para cumprir a lei. Porque a graça, ela nos salva, só que é o Espírito Santo que nos faz cumprir uma lei santa. E como que eu descubro isso? Pelo momento de conversão, gente. Pelo momento de conversão. Se eu tenho um Espírito que testifica a lei de Deus em mim, né? O que é essa lei, né, Jean? O que é essa lei? Vamos lá. O amor. O amor. Se eu cumprir essa lei aqui, ó, do amor, Deus é amor. Então, quando eu estou amando o próximo como a mim mesmo, Deus sobre todas as coisas, né? Eu estou cumprindo a lei. Paulo não diz que sobre o amor não há lei, né? Paulo não diz isso, mas por que ele diz isso? Porque o amor está sobre todas as leis, né? E Jesus, quando ele resume, ele fala assim, ó, vocês querem cumprir a lei? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quem nos capacita a nos dar, e quem nos capacita a amar? Se eu for pela carne, eu vou amar? Não, eu não vou amar. Entendeu? Eu não vou amar, eu vou odiar, eu vou cair em injúrias, eu vou cair em fofocas, né? Mas o Espírito Santo, ele me dá a capacidade de amar. E se o Espírito Santo, ele me dá a capacidade de amar, eu cumpro uma lei, que é a lei do amor, que está sobre todas as leis. E por amor a Deus, eu sinto prazer nos mandamentos e na lei de Deus. Não é mais um problema eu cumprir essas leis. Claro que a gente tem aquela divisão e aquela briga interna, né? Mas a gente sabe, a gente que se converteu,
a gente que recebeu o Espírito Santo, eu olho aqui porque eu estou vendo a tela aqui, tá, gente? A gente que recebeu o Espírito Santo, a gente é capacitado a amar. Entendeu? E quando a gente odeia, a gente se sente mal por odiar, olha que interessante. Né? E Paulo, ele traz aquele diálogo falando assim, o que eu quero fazer eu não faço, mas, né? O que eu não quero fazer eu faço. Maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que interessante. Ele traz a alusão, portanto que no próximo capítulo, num capítulo, ele traz essa alusão, essa briga, né, sobre a lei e a carne. Mas no próximo capítulo ele começa a falar de todos os benefícios do Espírito Santo. Entenderam? Ele começa a trazer, vocês podem ler lá, eu acho que é Romanos 5, 6 e 7, se você ler, você vai entender essas fases, né, que a gente passou. Ele está falando assim, ó, eu era homem, eu brigava com a carne, né, eu brigo toda hora, né, mas o Espírito Santo lá, acho que se não me engano, Romanos 6 e 7, ele já começa a falar dessa capacidade que o Espírito Santo nos dá de cumprir a lei do amor. Porque ele fala assim, ó, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mesmo que eu cure, mesmo que eu faça isso, que eu faça aquilo, né, pelo Espírito, se eu não tiver amor, de nada vale. Por quê? Porque o que revela o Espírito Santo em mim é o amor. Tá? Quando eu amo isso aqui, eu amo toda a Escritura, eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar, eu amo buscar as faces do Criador, né? Por quê? Porque Jesus, ele nos dá essa salvação e nos capacita, tá? A gente é capacitado durante a vida a cumprir, mas quem dá isso é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa capacidade, tá? E esse Espírito, ele configura toda a minha alma. Olha que interessante, ele configura toda a minha alma, né? Que devagar vai tirando aqueles pecados. Né? Quando você conversa, principalmente com homens que às vezes não tem tanto entendimento que nem a gente está tendo agora, né? Mas ele fala assim, ó, eu bebia, eu era alcoólatra, e hoje eu não sinto vontade nenhuma de ser alcoólatra, de beber. Aí você fala, ele cumpriu o mandamento, ele cumpriu uma lei. E foi de forma natural, olha que interessante, ele saiu. Quando você vê um viciado que saiu das drogas porque aceitou Jesus, não foi porque passou por clínico, tratamento, mas porque aceitou Jesus, olha que interessante, ele sai daquela lei ele cumpre, né, a lei, né, automaticamente, né, que sobre vícios, né, que a gente não deve ter vícios, essas coisas, né, automaticamente ele cumpre. Olha que interessante. Então, olha que interessante, a gente recebe uma natureza divina, que é santa, que consegue cumprir a lei santa. Entenderam? É isso. E a lei, olha que interessante, a lei de Deus, a Torá, né, a lei, podemos chamar assim, né, a lei de Deus, por que ela é válida aqui na Terra? Né, aqui na Terra. Por que ela é válida de forma como sombras? Porque lá no céu, assim, lá no céu, essas leis nada mais é que expressões naturais da gente. Tá? Elas são expressões naturais. Assim como aqui na Terra, o corpo do pecado, assim como aqui na Terra, o corpo do pecado gera atitudes para a morte, lá no céu, na plenitude, a gente vai ter a capacidade de cumprir as leis de Deus sem sofrer. Entenderam? Porque faz um pouco de alusão à guerra do céu. Porque aqui na Terra, para a gente cumprir, né, uma lei de Deus, para a gente cumprir um Shabat, né, que meu irmão estava falando, é sempre trabalhoso. Cara, como é que eu vou amar o cara que me deve? Né? Como que eu vou amar o cara que me maltrata no serviço? Né? Como que eu vou amar? Mas lá no céu, aqui na Terra já começa, mas de forma correspondente. Lá no céu vai ser bem maior esse sentimento. Entendeu? Por isso que quando fala que houve queda, né, no céu, porque eles rejeitaram essa total capacidade. Total capacidade. Eles tinham essa total capacidade de cumprir a lei, mas eles não quiseram. Então houve a queda, né? Houve a guerra, né? É isso que eu venho trazer para vocês hoje. Vivam
de forma correspondente ao reino de Deus, né? E o que é isso? Jesus ele diz que o reino de Deus, o maior é o menor e o menor é o maior. Olha que interessante, ele inverte, né? E o que isso quer dizer? Aqui na Terra é vergonha servir, né? É isso que eu estou fazendo aqui, né? Servindo os meus irmãos, né? Que eu nem conheço ninguém aqui, né? Mas eu sei que Deus me levantou para ensinar isso para vocês, né? Porque eu sei que tem muita gente que às vezes carrega dúvidas e também tem vontade de aprender, né? Deus ele me colocou aqui para servir, então eu sou o menor de vocês, tá, gente? Esse conhecimento todo aqui, toda essa bagunça que vocês estão vendo aqui, tá tudo aqui, mas foi o Espírito Santo que deu, porque eu tive uma vontade um dia de servir, tá? Eu falei, Deus, eu quero servir. E como que eu posso servir? Não sei cantar, não canto bem, não sei tocar, não toco bem, né? Aí Deus me dá todo o dom de discernir toda essa bagunça aqui de forma e explicar, organizar e explicar para os meus irmãos. Então, tipo, é isso que eu deixo para vocês nessa noite, neste momento, tá? Vivam de forma correspondente ao reino do céu, tá? Não há segredo, não há magia nesse conhecimento, não há. Quem te capacita a cumprir as leis do Criador é o Espírito Santo. Amém? Pode abrir a câmera, irmão. Cadê? Tá aparecendo? Sim? Ah, Deu para entender? Eu fico meio assim, porque eu não sei. muito bom. Eu fico meio assim, Só porque... atrapalha. E tudo isso que o irmão falou tá dando uma microfonia, eu acho que é aí. Ah, não, é o meu. Pera aí. Deixa eu mutar aqui. Aí você fala. Tudo isso que o irmão falou a respeito da capacitação, né, que o Espírito dá, de fato, o Espírito ele vem selando e junto com esse selo ele vai gerando em nós aquela desenvoltura, aquela vontade, aquela capacitação, aquela sede, aquele desejo de fazer, porque às vezes para algumas pessoas pode ser meio pesado, né? De repente amar o próximo, tal. Mas para aquelas pessoas que estão cheias do Espírito, não. Isso vem de uma forma natural. O Espírito vai colocando na pessoa, né? Aquele desejo e tudo mais. Então, isso é muito bom. Eu acredito, meu irmão, que talvez seja necessário a gente fazer mais uma ou duas, para o irmão poder, né? Ir discorrendo com mais calma, com mais tranquilidade, né? Mas acredito que vai ser bom a gente fazer mais uma ou duas depois, até para abordar outros assuntos também, referente a isso. Eu tenho falado também sobre essa questão da lei da correspondência e tenho tentado mostrar da maneira como o pai me dá, porque assim como o irmão, né, eu também tenho essa dificuldade. Como que eu vou fazer para o pai? Porque eu não tenho grandes aptidões, né, não tenho grande intelecto, né, não tenho grandes estudos, não tenho um bom arsenal de palavras, mas aí o pai vai nos ajudando. O pai vai nos ajudando a transmitir aquilo que ele vai nos ensinando, vai nos revelando. E os irmãos vão compartilhando com a gente vai aprendendo também, né? Aí o pai vai nos dando essa graça, tá sendo útil, né? Os irmãos. Porque é assim que eu vejo, né? Um sendo útil para o outro, né? Como uma mão vai lavando a outra. Mas foi muito bom as explicações do irmão sobre a lei da correspondência. Foi excelente. Acredito que elucidou bastante para aqueles irmãos que têm prestado atenção nessas questões, porque eu tenho colocado isso também. Então já foi mais uma peça que encaixou bem. Isso aí foi um alimento para nossa alma. A gente já se alimentou nessa noite de hoje, né? Foi muito bom. Então, novamente, reforçando, acredito que vamos precisar fazer mais uma ou duas sobre esse respeito, tá? E novamente para os irmãos, né, do grupo do WhatsApp, vamos focar nos irmãos nesse momento, na questão da Páscoa, porque, como eu falei, não está perto, mas também não está longe. Então, nós temos um período
para poder estudar, poder entender melhor a questão da Páscoa, tá? Para que, quando entrarmos no tempo determinado pelo Pai, nesse tempo sagrado da Páscoa, onde certamente muitos irmãos no mundo inteiro vão estar focados nisso, celebrando o Pêssar. Nós também, como família celestial, também vamos entrar nessa sincronicidade. Isso é muito importante e muito necessário. Quando a gente faz um acordo, né, com o Pai, o acordo não é comigo, não é com o homem, o acordo é com o Pai. Esse acordo que nós fazemos com o Pai, por exemplo, sexta-feira os irmãos do lado leste vão orar, é o que a gente faz lá no grupo. Isso é um acordo que a gente faz com o Pai. E isso é um Shabat. Isso é um fractal de Shabat. Ah, mas é na sexta. Não importa que seja na sexta, porque passou 7 dias até chegar na sexta. A sexta se tornou um Shabat. Então se tornou o quê? Um tempo determinado, estabelecido e santificado, reservado por nós, juntamente com o Pai, porque ele é ligado na terra, é ligado no céu. E aí acontece a correspondência. Por quê? Se aqui na terra você está em sincronia, fazendo algo que está acontecendo no céu no mesmo momento, isso vai revelar que você está de acordo, que você está confirmando. Isso entra naquilo que é chamado de lei do testemunho. Na Bíblia vai ter várias leis. E tem aquilo que é chamado de lei do testemunho. Essas leis são chamadas de testemunho porque elas servem para testemunharmos para nós mesmos. Então é o que nós fazemos que confirma para nós mesmos que nós estamos testemunhando algo que o Pai nos deu. Esse testemunho se torna correspondente no céu também, tá? Se torna correspondente no céu. Cada atitude boa sua aqui na terra tem uma correspondência no céu. Então, quando entramos nessa sincronia do Shabat, do Pêssar ou das outras festividades bíblicas, isso vai sincronizar, isso vai corresponder também no mundo celestial. E o contrário também é verdade. Quando a gente quebra a lei de Deus na terra, estamos entrando numa sincronia maligna, onde estamos quebrando a lei celestial também, ao vivo, em tempo real. De maneira que, quando a gente dorme, quando eu dormir agora, é como se eu estivesse morrendo. Então, se fosse a minha morte, já seria um julgamento, e aonde já a sincronia já estaria feita em tempo real. Eu fiz aqui, eu já estou fazendo lá. Entende? Para nós que temos a percepção da pré-existência, é fácil de entender isso. Quem não tem a percepção da pré-existência vai ter uma dificuldade. Mas, basicamente, o que fazemos aqui reflete o que fizemos no passado, fazemos no presente e faríamos no futuro no céu. É a lei da correspondência. Então é interessante a gente estar meditando sobre a Páscoa nesse período agora, até chegarmos lá em meados em 14, 15 de Abib, e até lá o Pai vai estar nos instruindo como que nós vamos entrar na sincronia para também participarmos do Pêssar na data correta, no tempo correto, na sincronia correta, não conforme a nossa mente imaginou, mas conforme o Pai deixou registrado como lei de testemunho nas Escrituras, para que a gente pudesse ter uma base, de um caminho para tentar agradá-lo, né? Tentar ser útil para ele. Então, eu vou estar lendo o último texto bíblico e logo em seguida eu vou pedir para o irmão Leandro, se ele está aí ainda, se ele puder, fazer uma consideração final e encerrar fazendo a oração para a gente acabar. Então, vou ler o texto bíblico de Números, capítulo 6, versículo de número 23 em diante, que diz assim:
Diz assim: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém, meus irmãos? Então agradeço a cada um que esteve presente aqui participando conosco. Margareth, irmão Leandro, irmã Rose, irmã Sanlá, irmã Suzana, irmã Cássia, irmã Cláudia, Felipe, prof, irmã Rosana, Fiel, acho que é o irmão Rafael, né? Não, é outro irmão. Fiel, alguma coisa tá aqui. Irmão Marcos, irmão Rafael também, e a irmã Fátima. E agora eu passo a palavra para o irmão Leandro, para poder fazer a consideração final e fazer a oração final em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém. Shalom, shalom, irmãos. Shalom, irmão Jean. Estão me ouvindo aí? Deus abençoe grandemente aí. Excelente explanação aí, irmão, no ensino. Tremendo demais. Só nos ajuda, né, a compreender mais as coisas de Deus. Ontem eu até comentei no grupo lá algo que Deus falou comigo de manhã. Palavra que se encontra lá em... acho que é Oséias, não estou lembrado agora, mas fala que conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Todos que estão aqui estão com essa sede, conhecer mais ao nosso Salvador, conhecer mais sobre o Espírito Santo, conhecer mais sobre o nosso Pai, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para nos testificar e nos fortalecer em nossa caminhada de volta para o nosso lar, de volta para casa, porque é isso que nos fortalece, a palavra de Deus, os ensinamentos que têm sido passados pelos irmãos, e o irmão Jean aí é mais um aí que está empenhado aí nessa luta aí do entendimento mais profundo das coisas de Deus. Eu agradeço ao Pai pela vida do irmão, por cada irmão também que está aqui presente nessa live e está ligado aí no Espírito, né, para aprender mais com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe grandemente. Vou estar orando agora para a gente estar finalizando e que Deus abençoe a todos. Pai amado, Pai querido e soberano, te louvo, Pai, por esta noite, por este momento, pela oportunidade, Pai, de estarmos meditando nos teus entendimentos, nos teus conhecimentos, na tua palavra, buscando cada vez mais, Senhor, nos fortalecermos no nosso espírito, meu Pai, para estar alinhado com tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para nos mostrar, Senhor, tudo aquilo que vivemos, meu Pai, essa batalha qual nós estamos travando aí, meu Pai, com o nosso adversário, tudo que ele tem feito, meu Pai amado, para tentar tirar o povo, meu Pai, dos teus caminhos, do entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós sabemos, meu Pai, quão importante é meditarmos, é buscarmos cada vez mais de Ti, Senhor, para estarmos preparados, Senhor, diante de tudo aquilo que se levanta contra nossas vidas, contra a nossa alma, o enfurecer do inimigo, para tirar tudo aquilo, Senhor, que venha estar, Senhor, atrapalhando em nossa caminhada. Pai, eu te louvo pela vida do irmão, te louvo por cada irmão que está aqui, entra nos lares, Senhor, abençoe, dê uma noite abençoada, Pai. Abençoe o irmão Gleison, abençoe, meu Pai, a vida dos meus irmãos que estamos aqui acompanhando, Senhor, que amanhã, se for da tua vontade, nós estaremos de pé para te louvar, Senhor, para te exaltar, para te agradecer e te engrandecer como Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Yeshua HaMashiach. Obrigado, Espírito Santo. Continue nos fortalecendo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Shalom, os irmãos, está encerrado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Boa noite a todos. Shalom.